Bom, gente, começando mais um episódio do Pod Cor. Hoje a gente tem uma visita muito especial, né, Erika? É verdade. Internacional. Internacional. E ao mesmo tempo nacional. Exatamente. É dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade, né? A Erika tem, né, os pais portugueses, dá aula na Fashion School, que é uma escola portuguesa. Sim. E a gente está aqui com a Márcia Flauzino, que foi um presente que 2022 me trouxe, né? É autora, né? Ela organizou esse livro, né, de consultoria de imagem, onde ela fez uma pesquisa muito interessante, várias entrevistas sobre o mercado de consultoria de imagem no Brasil e Portugal, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a Márcia é brasileira, produto nacional, como ela disse, mas mora lá em Portugal. A apresentação dela, eu vou deixar para ela se apresentar, gente, porque olha, muito especial, viu? A gente está muito feliz, muita né? bagagem, gente. Olha, eu vou então me apresentar assim. Eu sou uma pessoa que ama estudar, ama ler e escrever. Então, a partir disso, desse traço de personalidade, eu acabei construindo uma carreira acadêmica de muito estudo. Então, eu sou redatora publicitária, com formação em rádio, TV e cinema, porque na época, né, não vou nem dizer quando, mas assim, não tinha redes sociais, então você formava em rádio, TV e cinema. Sim. Com especialização em criatividade, mestrado na área de construção de imagem, então eu estudei as capas da Veja nas eleições de 89 e 94 e analisei as capas que lidavam com eleições e como cada candidato era retratado nessas capas. Olha que interessante. Imagem, né? Totalmente imagem. Exatamente. Cor, enquadramento, movimento, para que lado eles olhavam, porque dependendo do lado você está olhando para o passado ou para o futuro. E aí no doutorado eu resolvi estudar o feminino e aí analisei a construção do feminino na mídia TV com um seriado que acho que a maior parte das pessoas nem vai lembrar, que é o seriado Mulher, que era com a Eva Vilma e a Patrícia Pilar. Não lembro. Não é da minha época. Tá mais pra gente, né? Tá mais pra cá. E aí eu dava aula na Universidade Católica e era pesquisadora associada da Universidade de Brasília e comecei a pensar nessas interlocuções que tem a moda e a publicidade. Fiz um pós-doutorado na UNB, estudando narrativas jornalísticas e depois fui para Covilhã, em Portugal, que aí a minha história com Portugal começa, que foi fazer um pós-doutorado na Covilhã sobre publicidade e moda. Então aí essa é a história acadêmica, sempre fazendo redação publicitária, e eu acho que a construção de imagem, ela passa por essa necessidade de uma estratégia para você construir a sua marca pessoal. Sim. Seja profissional, seja só para sua convivência em sociedade, eu acho que tem tudo a ver. E aí essa é a minha história, assim. Que bacana. É parte da história, né? Porque assim, depois de tudo isso que você fez, né? Você mudou para Portugal. Conta pra gente essa mudança de país, né? Como que você se aproximou da consultoria de imagem mesmo, né? Conta um pouquinho dessa história que eu acho bem interessante. No livro, eu entrevistei 28 profissionais. A maior parte consultoras. Quase todas falam de transição profissional. A minha transição, assim, a gente que tem uma doença grave, tem um turning point na vida, né? Assim, se você estava feliz até aquele momento, você continua. Se você não estava, você diz assim, agora é minha oportunidade de mudar tudo. Então, assim, fazendo um tratamento para câncer de mama, em casa o tempo todo. E aí eu pensei, a arte vai me salvar. Comecei a estudar moda, comecei a estudar mesmo, né? Aí ler Roland Barthes, Gilles Lipovetsky, né? Minha história de leitura acadêmica. E aí eu falei, quer saber, quando eu terminar isso aqui, esse tratamento, eu vou trabalhar com uma consultoria de moda. Aí criamos, eu e umas amigas, a Chita e Chiffon. Gostei também, criativo. Do mais barato ao mais caro. E Chita, nada mais característico da cultura brasileira do que a Chita. E o chiffon tem a sofisticação de uma moda mais internacional. Então a gente começou a trabalhar com lojas de shopping. E aí, quando as coleções iam começar, né? A gente ia lá, montava os looks todos,
na época não tinha Instagram, mas a gente já deixava num tablet na loja, mostrando tudo montadinho, com acessórios e tudo mais. Sim. E era muito divertido. Intuitivamente é o trabalho do consultor de imagem, né? De fazer uma das modalidades, né? E você começou isso no Brasil ou em Portugal? No Brasil. No Brasil. Eu nem pensava em ir para Portugal. Não pensava? Não, eu fiz porque eu ia para Portugal fazer o pós-doc. Aí tive o diagnóstico exatamente nos meses anteriores, fazer um check-up, vou passar um ano fora. Aí eu falei, bom, agora é a hora de mudar tudo. E aí depois eu fui fazer pós-doc lá, mas já assim, sabe, com aquela vontade, acho que eu não quero mais continuar nessa área, eu quero fazer outra coisa. E lá, eu visitei muitas lojas, muitos shops. Você que é de lá, você sabe que tem aquela rua das lojas conceito lá no Príncipe Real. Sim. Então, assim, comecei a visitar e falei, gente, olha só, né? Quanta coisa interessante. Posso fazer aqui. Aí voltei pro Brasil, fiz 1 ano de terapia para ter coragem de mudar de também fiz isso. Também. Acho que faz parte, né? Eu tive que fazer terapia para falar, não ser mais arquiteta, vou ser consultora. Porque você investe a sua vida toda numa área. Sim. E aí, de repente, você se engraça por outra coisa e você acha que você vai deixar tudo para trás, mas não deixa. Você soma, né? E que bacana, né, Márcia? Porque você fez uma transição no momento que as pessoas querem aquietar, deixar de uma profissão né? Mas na verdade pra gente ver que não tem idade para mudanças, não, né? Isso foi o quê? 48, 49. Eu terminei o tratamento, fiz meus 50 anos, fiz uma grande festa comemorando, fiz um bolo de oncinha com dourado lindo. Ai. E aí eu falei assim, quer saber? Agora é a hora de fazer a transição. E aí o que eu fiz? Voltei a dar aula e tal, pedi demissão, mas fiquei pensando que a vida não podia ser só isso, que tinha que ter umas coisas mais divertidas para fazer. Um dia eu olhei na janela, vi uma reportagem da Veja, como ir morar em Portugal. Tinha 5 itens. Falei, tiquei. Eu posso ir. Então pronto. Aí não avisei a família. Ninguém. Não falei pra ninguém. Assim, agora eu vou entrar com a papelada, né? Aí eles disseram, então tá, vai. Você tem 3 meses pra ir. Só que... Você achando que ia demorar? Eu achava que ia demorar. Foi rápido. Eu estava até... O rapaz da empresa que cuida da documentação falou assim, a senhora conhece alguém lá? Eu falei, eu não. Assim, por que foi tão rápido? Eu falei, acho que o universo está conspirando para essa mudança. Para eu ir. E aí eu tinha 3 meses, porque você entrega a documentação, você tem 3 meses para ir. Sim. Senão você tem que fazer tudo de novo. Aí eu estava na casa da minha irmã, já morava aqui, já tinha feito o curso de História da Moda com João Braga, História da Arte com João Braga, História da Moda no Brasil, já tinha feito tudo. Sim. E aí eu falei assim, então, vou para Brasília no Carnaval. Aí eu cheguei lá, era segunda-feira, né, depois do Carnaval. Aí eu pensei, vou olhar aqui meus e-mails para ver quando é que eles vão, né, se já tem alguma coisa. Gente, eu entreguei os documentos na sexta-feira, na segunda já estava assim para agendar a entrevista, eu passei mal. Falei assim, agora eu vou ter que contar para a família que eu tô indo. É verdade, né? Tá se é verdade. Aí eu editei minha vida em 4 malas, por isso que eu doei grande parte do meu acervo. E aí fui para Portugal, não conhecia ninguém, fui para lá, falei, como é que eu vou me enturmar aqui? Já sei, vou fazer um curso de consultoria de imagem aqui, porque eu vou conhecer as pessoas que trabalham na área e ver como é que elas trabalham. Aí eu fui para o curso da Dora Dias. Conheci e tal, ela um dia eu estava dando uma aula e falou assim, eu fiz o meu mestrado, eu li muita coisa do professor João Braga. Eu falei, meu brother, você quer entrar em contato? Aí ele acabou dando um módulo que legal. De aula lá. E aí eu falei, bom, então agora eu estou realmente aqui, né? Sim. Vamos estabelecer. Só que aí dei aquela primeira palestra que foi na Dress for Success, que é uma ONG que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade e que estão retornando ao mercado de trabalho. E tem as consultoras que recebem essa mulher e fazem um processo com ela. Eles têm parceiros sociais que vão
Por exemplo, se ela precisar ir ao dentista, tem um dentista. Se ela precisar cortar o cabelo, fazer as unhas, para a primeira entrevista, eles dão um combinado, que se chama, né? Um coordenado. Se ela conseguir um emprego, ela tem roupa para um mês. E é um processo de consultoria mais profundo. Sim. Eu dei uma palestra lá no dia 7 de março, que era em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que era de construção de imagem de Luís XIV e a Kim Kardashian. E aí veio a pandemia. Aí eu falei, quer saber? Preciso me divertir, conhecer gente interessante na área de consultoria. O que eu vou fazer juntando vida acadêmica com consultoria? Eu falei, já sei. Na pandemia, né? Na pandemia. Não, e fazendo uma observação, eu queria muito ter assistido essa palestra dela, né? Eu acho que você podia fazer aqui no Brasil. Posso eu fazer, acho que, no seu por favor. No Brasil, o Estúdio de Imagem está aberto para essa palestra. Já estou inscrita. Já estou inscrita. Eu nem sei a data. Foi muito divertido, porque a gente pensa muito que as duas coisas não dialogam, né? Mas a história da moda, a questão da construção de imagem como um discurso, que é a minha área, eu trabalhei com análise do discurso no doutorado, tem muito a ver, e a gente estava comentando antes, né, de começar a gravar, de um referencial teórico para consultoria de imagem que é necessário. Então, assim, tudo é construção de imagem. E aí peguei Luís XIV e cheguei aqui em Kardashian e veio a pandemia, acabou com a graça. E aí eu fui pensar no livro. Num primeiro momento, eu ia fazer só cases de consultoras brasileiras e portuguesas, mas eu achei que estava pobre. E como é que eu vou enriquecer, né? Vou buscar pesquisadores que trabalham com a questão da imagem. E aí isso foi tão orgânico, porque mulheres trans, o que faz com que uma pessoa que era de outro gênero consiga mostrar que mudou? Indumentária, vestimenta. É a construção de imagem a partir da moda. Até a entrevista do ativista no nicho LGBTQIAP+, ele fala exatamente isso, que a moda é a ferramenta para a pessoa se montar e se mostrar. O nicho das mulheres pretas também foi um aprendizado, e olha que eu sou preta, hein? Mas muita coisa elas comentaram, muita coisa interessante. E a moda é a construção de imagem como um escudo antirracista, que eu nunca tinha me dado conta das estratégias que a gente cria para poder mostrar que pertence a um determinado espaço social, um grupo. E com a moda. As mulheres com deficiência, a mesma coisa. E assim foi. E aí fui conversando, e aí um dia eu mandava assim, né? Oi, meu nome é Márcia Flauzino. Eu decorei. Estou organizando um livro sobre consultoria de imagem. Você quer receber meu PPT explicando o projeto? Só que a Luciana disse assim, não precisa ter conversa preliminar, não. Eu topo. Então vamos. Então vamos. E vamos. Todas as entrevistas foram feitas pelo Zoom. Tudo online. Tudo online. E assim, a gente conversava e dava umas 15 páginas de texto. Porque tem um aplicativo que você joga as entrevistas e elas viram texto. Nossa. E aí eu tinha que editar para 4 páginas. Eram 15. Difícil. Difícil. Mas deu. Era uma conversa muito rica, né? A gente veio uma conversa rica da Márcia entender um pouco da trajetória da profissional, como você fez comigo, e também essa questão do mercado, ela trazer isso dentro do mercado, né? Mas, Márcia, dentro dessas entrevistas todas, conta um pouco pra gente, assim, o que te surpreendeu dentro do mercado da consultoria de imagem, né? Eu não vou perguntar tudo de uma vez só, mas assim, o que foi surpresa para você, que talvez, né, você tem toda essa vivência e o quadro, né? O quadro, esse exatamente. Quadro. Então, veja só, cada nicho teve uma surpresa. Eu vou começar, então, pelas mulheres plus size, que elas abrem o livro, né? Tem o artigo que abre o livro, é como a consultoria de imagem é capaz de quebrar estereótipos. E aí, as mulheres plus size, elas começam falando exatamente dessa questão do formato do corpo.
Eu achava que plus size era só um tamanho grande. E não, tem uma série de peculiaridades do corpo da mulher gorda que a gente não conhece. Sim. E aí tem uma consultora que é de Brasília, a Lilian Lemos, que ela falou assim, Márcia, o bumbum da mulher plus size, ele tem uma curva Sim. que a roupa nunca fica legal. Então tem que fazer umas entradas e aí qual é a sacada delas? Ter parcerias com costureiras e ter parcerias com as marcas que conheçam esse corpo. Sim. E por isso que é importante nichar o mercado, né? Mas é importante nichar o mercado. Porque, por exemplo, a Marielle Matias, que é uma consultora portuguesa, ela fala exatamente dessa questão da empatia que a consultora, que já é plus size, tem em relação à mulher plus size que chega e normalmente já teve assim vários problemas de autoimagem, de se olhar no espelho, porque a mídia constrói um corpo, entre aspas, perfeito. Que o perfeito é o magro, é o alto, é o branco, né, com cabelo liso e tudo mais. E aí você, nichando, você entende melhor o corpo e entende melhor quais são as necessidades de cada um, né? A consultoria de imagem é essa, né? A gente quer sair do padrão que todo mundo tem que seguir, aquele corpo, aquela modelagem e tudo mais, e a gente tem que entender essa diversidade. Sim, diversidade de belezas, né? Então vamos trabalhar dentro dessa diversidade, respeitando, e daí tem os nichos, né? Quem trabalha mais com comportamento, quem trabalha mais com plus, quem trabalha mais, enfim, né? Com diversas áreas. Tem uma infinidade de modalidades. No caso, por exemplo, das mulheres 50 a mais, que é uma modalidade que ela vem respondendo a um envelhecimento da população. Então, assim, eu falo isso porque a consultoria parece que alguma coisa ainda tem essa imagem de ser uma coisa elitista ou de ser alguma coisa assim muito específica, mas não, porque isso tem a ver com questões demográficas, né? De envelhecimento da população. Então, se você acompanhei até uma consultora que ela entrou para o clube das 50 a mais e percebeu que ela podia ter uma pegada mais interessante justamente porque a experiência dela também passava por aí. E aí é muito interessante porque assim, as mulheres com 50 a mais, elas têm mais autonomia. E o nível de exigência com o próprio corpo já amadureceu. Porque quando você tem 30 anos, né, você está mais sujeita a críticas do ambiente. Depois que você fez 50 a mais, você assim, né, começa a dar uma relaxada e a entender. Mais segura, né? Muito São mulheres mais seguras. Mais seguras. Né? Exato. Então ela conseguiu nichar ali nas mulheres 50 a mais. O que é uma surpresa para mim em relação a Portugal é que as mulheres com 50 a mais em Portugal começam a ganhar um colorido mesmo, de colocar cor na roupa, porque elas estão mais relaxadas. Então, aquela história da roupa creme, né? Do nude, da coisa mais formal, elas começam a quebrar isso. Ah, que interessante. Mais seguras, já se conhecendo mais, né? Ou até no momento que tá deixando da profissão, né? Essa imagem profissional talvez não fale tão alto, né? Ou partindo para uma segunda profissão. Uma transição de carreira. E falando nisso, pegando esse gancho que você falou, né, de Portugal, qual é assim, a grande diferença e semelhança que você vê entre o Brasil e Portugal? Nossa, isso dá um outro podcast. Mas eu vou tentar, assim, resumir. E quem sabe o próximo a gente faça lá em Portugal. Então, com certeza. Já quero. Mas olha só, em Portugal eu faço questão que a minha outra área de interesse são vinhos. A gente faz com vinho. A gente faz com vinho, porque são quase 300 castas e eu só provei 10%. Temos então, aqui testemunhas, né, que teremos aula de vinho. Vamos degustar. Degustação. Vamos degustar. Podcast de vinho especial, hein? Mas então, olha, as portuguesas, elas têm sofrido um grande impacto
das novelas brasileiras, já ao longo de algumas décadas. Mas eu acho que agora, mais ainda, porque como ficamos todos muito confinados, a gente viu muito mais informação e as imagens chegaram com mais força. Então, hoje em dia, eu acredito que, culturalmente falando, eu vou dizer assim, em termos de cultura, a cultura brasileira ela está criando um impacto muito mais forte hoje em dia. Até por causa das redes sociais, né? Sim, dá para seguir mais. Morando lá também, né? A maior colônia de imigrantes é brasileira. Sim. Então, assim, essa preocupação com o visual, com a beleza, com a pele, com o cabelo, com unhas, com o corpo em si, né? Eu treino lá numa academia que tem muitos brasileiros, homens e mulheres, e eu acho que essa influência cultural é muito forte. Então, isso tem um impacto na autoestima da portuguesa. E isso abre um mercado de trabalho tanto para consultoras brasileiras quanto para consultoras portuguesas. Qual é o grande fluxo de informação? Ele vai do Brasil para Portugal, porque as portuguesas vêm buscar essa formação aqui. É um movimento inverso, né? É um movimento ao contrário. A colônia, né, que está alimentando, no caso. Exatamente. É o seu caso, por exemplo, o seu caso. Né? E eu acho que esse impacto faz com que nós, brasileiras, tenhamos uma noção mais profunda do impacto que essa importância que a gente dá ao corpo pode ter em outras culturas. Sim. Vai ter, mas claro que em Portugal é muito menor, né? Um país menor, a população é menor que o estado de São Paulo. Né? Então, esse impacto é muito intenso. O fluxo de informação e a necessidade que elas têm, até por conta das informações que a mídia leva, de empatia, porque a gente tem um frescor, um colorido, né? Uma forma de levar a vida muito mais descontraída. Imagina, aí eu vou buscar um pouco da história de cada país. O Brasil, mesmo na ditadura militar, não foi uma ditadura tão forte em termos de costumes. Teve da sua parcela, mas não foi tão forte quanto a portuguesa. Sim, com certeza. A ditadura portuguesa fechou o país. Então, quando eles se abriram para a moda, eles se abriram para o Brasil. Com toda essa loucura que é a nossa moda. E a gente vê hoje, assim, né? Você que já viaja há bastante tempo, a Érica também, a gente consegue ver como essa influência está nos costumes, né, do país. A gente vê vários salões de beleza, a gente vê a mulher portuguesa com outro colorido, né? Então a gente vê que realmente esse impacto ele é real. Ele é real e ele agora, eu acho que a pandemia, ela fez com que a gente precisava trabalhar. Né? Onde é que era o espaço? Era no Instagram. Né? Principal então, assim, vitrine. Foi uma explosão de lives e perfis de consultoras, porque não tinha mais o presencial. Então, em algum lugar tinha que ser. E era uma área, né, Márcia, que a gente trabalhava com as aulas presenciais, acreditando que o conteúdo presencial seria muito mais rico que online. E eu, particularmente, estava inaugurando aqui, começando com a Casa Colorida. Eu falei, eu preciso conhecer, né? Então, assim, essa história de fazer lives, disponibilizar cursos online gratuitos, era assim, a gente entender um pouco desse mercado, o que eu poderia fazer no universo digital. Exatamente. E que, no final das contas, foi positivo pra gente, né? No sentido de chegar em cidades onde as pessoas não têm acesso, a gente entender que dá para fazer a parte teórica do curso online. Então, assim, todo mundo acabou ganhando, mas foi foi um susto, né? Eu lembro... escrever, né? Nossa, eu lembro que quando começou a pandemia, né? Eu já estava atuando como consultora e, olha, eu hoje pensando, fico, gente, que cabeça. Porque eu lembro que entrava em contato comigo, por exemplo, uma pessoa que entrou em contato comigo de BH para fazer consultoria. Eu passei por uma amiga que era de BH. Eu em nenhum momento pensei em fazer online. Online. Aí quando veio a pandemia, eu falei, vai ter que fazer online. E deu certo. Mas antes a gente não tinha esse pensamento do online, né? A necessidade que antecipou as mudanças, né? Aconteceu muita coisa em pouco tempo pela necessidade que a gente estava vivendo. Acelerou muito, né? Acelerou, com certeza. Gente, eu não sabia mexer no Zoom. Sim. E o Zoom é uma ferramenta que
cresceu muito. Hoje a gente consegue ter em lousa, né? Você faz salas de bate-papo menores, quer dizer, quantas ferramentas que apareceram, né? Agora, assim, em relação ao livro e esse mercado, para quem está começando hoje na consultoria de imagem, né? Que conselho você dá? Porque as pessoas falam, né, a gente recebe as nossas alunas, são pessoas que estão fazendo uma transição de carreira, que justamente estão pensando em fazer aquilo que gostam, né? A maioria dos alunos são mulheres, e mulheres que já têm uma idade um pouco mais madura, que querem fazer essa mudança, né? Ou tiveram um burnout, ou estão se aposentando, ou realmente, né? Querem mudar. Né? Tem sim aquele público daquela jovem que está entrando na faculdade e já quer começar a trabalhar rapidamente, mas nessa pesquisa, nesse panorama que você tem na mão, o que você daria de conselho para quem quer, né? Começar. Né? Tanto estude. Acho que estude. Acho que Porque aqui tem uma entrevista com uma, eu chamei de jovem consultora, né? E na entrevista dela, ela disse que já tinha investido um carro popular em formação. Ela falou assim, eu fiz o curso com a fulano, o curso com a ciclana, eu fiz assim, tal, eu investi um carro popular. Como é que eu vou fazer para recuperar? Né? Então, assim, olha só, estude. Porque diferencial você só vai ter se você estudar e entender o que você faz. Sim. Faça a formação técnica, fundamental. Mas estude, porque o que vai fazer a diferença, porque os cursos, se você for ver, todos podem fazer. Sim. Então, o que você vai ter de diferente da outra consultora que está no mesmo barco que você? Está fazendo transição profissional, precisa começar a trabalhar, a faturar, você precisa criar o seu diferencial. Sim. Assim como você tem uma cliente que vai querer ter uma marca pessoal e você vai trabalhar para ela ter essa marca, você como consultora precisa ter. Ou jovem ou em transição de profissão, você precisa ter um diferencial. Qual vai ser o seu diferencial? Eu me fiz essa pergunta na hora de escrever aqui. Eu falei assim, o meu diferencial é que eu trabalho com consultoria, mas menos com técnica e mais com história da moda, com comunicação empresarial, com construção de discurso, né? Então, assim, é um diferencial que você precisa ter. Você é a cor, né? Você sabe que você vai construir uma marca pessoal e você vai ouvir a sua cliente de uma forma diferenciada. Sim. Então, o que vai ser... O que cada uma vai ter de diferente? Você vai ler. Lembra que a gente estava comentando? Aqueles livros eu comprei e tal. Sim. Você vai ler. Sim. Porque se você não ler, você vai ficar no domínio da técnica. Ótimo. Técnica faz a diferença, mas ela não vai te garantir nichar. Sim. Você vai precisar entender melhor o mercado, vai precisar entender, por exemplo, que quando você tem uma pessoa cadeirante, a construção de imagem dela é diferente. E existem algumas peculiaridades que, se você conhece um pouco sobre o assunto, você vai ter um diferencial em relação a quem não conhece nada. E você acha, falando nesse nicho, né, nesse exemplo que você deu, você acha que hoje a consultoria de imagem está preparada para essa diversidade? Tanto no Brasil como em Portugal. Você acha que porque a gente fala da diversidade, e até vou colocar outra pergunta. Você acha qual o papel da consultoria de imagem para essa diversidade, né, para essas relações humanas? Porque a ideia da consultoria de imagem é você entender o ponto de vista do outro, acolher essa diversidade e você ajudar essa pessoa a se comunicar, primeiro a se conhecer e depois comunicar esse jeito de ser único. E a gente, né, ouve às vezes as pessoas falam, a minha consultoria é personalizada. Gente, é meio dúbio isso, porque a consultoria é personalizada. Tem que ser. Né? Então, a gente tem que fazer essa personalização. Que hoje, na minha área, por exemplo, 1/3 das pessoas não usam a cartela de cores. Por quê? Eu vou lá, faço a cartela e te entrego, mas eu não explico pra você, né? Você gosta de óculos, o teu cabelo tem esse tom. Então, parece que é óbvio, mas a gente tem que falar muito, porque a questão não é classificar dentro de uma categoria, mas sim aplicar aquela categoria àquela pessoa. Fazer uma interpretação, Então, a gente fala, olha, a gente te ensina o processo personalizado. Parece dúbio, né? Porque nem todo mundo entende assim. Então, bom, vamos por partes. Pergunta de $1 milhão. Nossa, a gente se empolgou agora, nas perguntas. Né? Então,
Não acho que estejam preparadas. Eu também concordo. Acho que não, porque, inclusive, entender o que é diversidade. Sim. A diversidade não é que tem uma mulher com a pele escura e tem outra que é gorda. Não. A diversidade é um lastro cultural que vai definir essa diversidade. Se você não tem esse entendimento, você vai atender uma mulher que é gorda. Mas não é isso, porque ela está inserida numa sociedade que é gordofóbica, que a trata desde quando ela era criança, ela era gordinha, ela sofreu bullying. Então, assim, o que você vai ouvir dessa pessoa é toda uma história de vida que teve um impacto fundamental no que ela é hoje. Sim. Então, diversidade não é simplesmente você achar que eu vou trabalhar então no nicho das mulheres pretas. Não entenda assim, porque o que é racismo? Né? O que há o artigo que abre o nicho das mulheres pretas é de uma pesquisadora que faz um doutorado na PUC de São Paulo e um doutorado também na USP. Então, acho que um deles ela já defendeu, inclusive. Sim. Então, ela diz o seguinte, existe um lastro de africanidade que você precisa colocar quando você trabalha com esse nicho das mulheres pretas. Isso aí só vem com leitura. Sim. Não tem como. Então, estude para você nichar, porque você vai entender, por exemplo, que é uma coisa que você fala muito bem, o que é pele oliva? Né? Como é que vai lidar com a cor da pele? Tem uma consultora portuguesa que criou um aplicativo para consultoria de pessoas surdas. Como você chega lá? Você vai chegar lá se você entender esse mundo e você conseguir visualizar qual é a necessidade desse grupo. Essas necessidades, elas não nascem porque a pessoa está no grupo. Vem com o histórico todo social. Então, assim, se você não entende o que é diversidade, como isso se insere na sua comunidade, no seu país, vai ser muito difícil você trabalhar. Você vai ser boa, sim. Você vai ver a cor da pele, você vai fazer a cartela de cores, mas não vai ter adesão dessa pessoa que foi a pessoa que pagou pela sua cliente, porque ela vai olhar aquilo tudo que você entregou, vai ter a cartela dentro da bolsa e não vai usar. Porque não teve esse entendimento do mundo. Do mundo. É o que a gente fala, né? A consultoria... Você não precisa entender de moda, você tem que entender de pessoas. Né? É por isso que o título é Relações Humanas, porque se você não pensar nisso, fica capenga. E quantas consultoras algumas disseram assim, você faz a consultoria, mas a pessoa não segue. Olha o ruído que tem aí, porque se a pessoa não seguiu, você não chegou até ela. Você usou a técnica, você entregou a cartela. Algumas lojas diziam assim, a pessoa vem comprar, ela vem com a cartela e diz assim, as cores, a sua coleção tem essas cores? E aí, mas, enfim, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é te prender aquilo. Exatamente. Eu, por exemplo, na minha cartela não tinha preto. Assim, metade do guarda-roupa vai para fora. Aí, assim, não, você tem que usar, isso eu ouvi, né? Mais prata. Não tinha nada prateado, agora já tem, né? Mas assim, sou a pessoa do dourado. Sim. Mas aí que tá, o estilo nessa hora, né? E o que você gosta. Então, o que você... Por exemplo, a gente chega numa mulher, né? Que a vida inteira usa uma cor de cabelo muito clara, muito escura. Você vai dizer assim, não, agora muda tudo que está errado. Peraí, ela se enxergou no espelho há quantos anos daquele jeito, né? E aí você não pode ser invasiva quando dizer assim, agora apaga toda a sua história. Isso é falta de empatia. Então, mas quando você fala em diversidade, a consultora precisa entender o que é ser diverso. Dentro dessa diversidade, as portuguesas nem tanto, mas aqui no Brasil, o que há é diversidade. É verdade. Foi a grande dificuldade de trabalhar com cores no começo, essa questão de cores de pele super diversas. A gente abriu o Color Me Beautiful, né? Aquelas belezas, faltava muito aqui, né? Mas, Márcia, nessa questão, eu também acho que a gente eu já respondeu. Eu acredito que essa questão da gente não atender essa diversidade, realmente a gente tem muito para crescer e tem muitos nichos ainda que nem foram trabalhados, né? Então, eu acho que, assim, Portugal tem um nicho de mercado muito bom que é as empresas, né? Sim. Eu até conversei com uma consultora de lá, que não está no livro,
que ela estava ainda definindo. Falei assim, olha, aqui a gente não trabalha muito com empresas. Quem trabalha ou são multinacionais, que é o caso da Dora Dias, ela atende multinacionais, mas ela é outro padrão de consultoria. Tá. Tem como trabalhar com empresa, mas aí você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, de ir atrás da empresa, porque da empresa mais, da menor à maior, o funcionário faz parte da construção de imagem dessa empresa. Sim, ele representa a imagem. Então, assim, eu dei treinamento para uma loja no Brasil que era M. Martin. Sim, Martin de então, edredom. Assim, o vendedor não sabe que aquela roupa de cama, aquele jogo de toalha, está linkado com a cor do ano da empresa X. Ele não sabe por que toda aquela coleção veio em verde. Tem uma história. Sim. E ele não sabe o que é o verde. O que significa o verde, ele não sabe disso. Então, é interessante você dar um treinamento, e esses treinamentos acontecem aqui no Brasil, mas lá ainda está muito incipiente. Então, eu acho que, falando de mercado de trabalho, as brasileiras têm muito mais modalidades de trabalho em consultoria do que as portuguesas. Sim. Claro que a gente aqui, a gente se vira como pode, a gente cria demanda. Sim. A gente é mais flexível. E eu imagino também, né, Márcia, que aqui no Brasil a gente já a gente caminhou um pouquinho mais, e talvez a consultoria de imagem aqui esteja um pouquinho mais adiantada. Sim. Não, né, porque a gente é um país mais flexível, talvez a gente é um país emergente, é um país novo, que a gente precisa ir atrás de mais informações, mas é uma profissão nova no mundo inteiro. E até você falando em relação às empresas, talvez culturalmente as empresas agora que estão absorvendo a ideia de ter alguém que venha ajudar nessa elaboração, né, da imagem, da identidade da empresa, que também depende dos colaboradores, né? Então é uma questão muito, muito nova ainda para todo mundo. É uma necessidade que as pessoas ainda não sabem que podem ter, né? Sim. Então. Eu vejo o mercado, né, eu acho que você pode até falar um pouco melhor, mas dando aula na Fashion School, eu vejo que o mercado da consultoria está crescendo em Portugal, está tendo uma demanda, mas comparado ao Brasil, a gente tem uma expansão. Aqui é uma explosão. Aqui é uma explosão. A gente vê, nossa, consultoras nascendo a cada dia uma consultora nova. Brinco que é o seguinte, se você chegar em qualquer comunidade mais humilde no Brasil e você perguntar assim, você quer uma consultoria de imagem? A pessoa pode não saber exatamente o que é, mas ela vai querer. Sim. Tá? Se você for a Portugal, a pessoa talvez não saiba o que é. E talvez ela diga, nem de graça, eu não quero, porque você vai me fazer mudar, eu não quero mudar. Então, eu acho que, em termos de as diferenças de mercado, as mais marcantes, modalidades. As brasileiras têm um leque de modalidades de atuação muito maior. Mas pelo cultural também do Brasil? Acho que sim. Também. Né? O aspecto cultural e, assim, a flexibilidade que você fala. Eu estava num encontro do pessoal da ICI Lisboa, né? Associação Internacional dos Consultores de Imagem. E aí eu falei assim, não, mas eu tenho cliente no Brasil que ela me manda tudo pelo WhatsApp. Não, aqui a gente não usa o WhatsApp para isso. O WhatsApp é para contato pessoal. O resto é e-mail. Eu falei assim, mas perde a agilidade. Ela me manda assim, olha, eu comprei tal coisa, eu quero comprar tal coisa, o que você acha? Eu digo para ela, eu acho isso, 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 e ela já está na loja. Sim. Isso dá agilidade e aumenta o faturamento. Eu acho que, né, estamos todos aqui. Pra todo mundo, para ninguém estar trabalhando por caridade, todo mundo precisa faturar. Então, quanto mais você puder agilizar o atendimento e você tiver um contrato, e aí eu vou falar um pouco de fashion law, né? Se você tiver um contrato bem escrito, em que você possa prestar esse serviço e você possa monetizar, porque eu acho que essa é uma dificuldade também lá, né? Porque sim, como certeza. as pessoas não conhecem o serviço, é difícil elas darem valor àquilo que é feito. Quando no Brasil a gente tem a ideia ainda de ser uma coisa mais elitizada, mas a pessoa já entende que se ela for, por exemplo, a Zara, a Renner, e a consultora for com ela vai conseguir comprar. Mas você não acha que, de uma maneira geral,
As consultoras têm dificuldade em transformar aquele conhecimento técnico num negócio? Eu acho que a brasileira empreende mais, Sim. mas é uma dificuldade. Você também que faz Sim. formação, meu Deus, é um conhecimento ótimo, eu adoro trabalhar com isso, mas como que eu vou ganhar dinheiro? Acho que ainda tem essa questão. Essa virada de chave, né? De chave, né? Então, veja, aí eu vou buscar a minha experiência como professora. Eu dei aula de comunicação empresarial para várias áreas, né? Os meus alunos eram dono de clínica, dono de franquia de pizza, todos eles, para todos eles, o que eu falava? Você precisa ter um plano de negócios. Né? Qual é o seu objetivo? O que você pensa em comunicar? Se você não sabe nada disso, como é que você vai monetizar? Porque se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe qual a estratégia. Quer dizer, você não sabe onde vai chegar, portanto, você não tem um caminho, não tem estratégia, não sabe a técnica que vai usar, não sabe como modular a sua própria marca, né? Porque, assim, tem que ter uma cor, tem que ter um formato de letra, o que você quer comunicar. Então, tudo isso, eu acho que o curso lá na Fashion School ensina isso, porque faz parte. O problema é da pessoa que está muito verde, ela entende que o negócio dela vai ser ou abrir um perfil numa rede social e começar a trabalhar, e o cliente não vem, e aí ela começa a pensar assim, como é que eu vou viver se eu não tenho cliente? Mas o cliente, ele vai entender o perfil de atendimento que você tem a partir do seu próprio entendimento. Se você não sabe o que você está fazendo, se você só quer atender clientes, então não vai conseguir. Tem toda uma construção, né? Daí tem a sua identidade, o seu posicionamento, e que eu vejo que aqui, claro, acho que a gente já tem modelos de empresas, modelos de negócio. Mas às vezes eu vejo que a dificuldade é se jogar. Né? Assim, e não é se jogar sem pensar, é começar com esse planejamento, com essa organização. Isso. Eu acho que, falando assim, porque eu também morei em Portugal, né? Então, eu acho que o brasileiro é mais jogado, ele não tem tanto medo. O português, ele tem um pouco mais de medo, de receio, de e se não dá certo, e o que os outros vão pensar, então... O que os outros vão pensar, eu concordo plenamente. Eles têm muito disso. Eles têm essa trava, né? Que é uma trava. Porque assim, o que os outros vão pensar, eles vão pensar o que você comunicar. E a gente tem muita questão da espontaneidade, né? No sentido de que a gente já passou por várias crises econômicas e que a gente tem que ter essa flexibilidade. O que não nos falta é crise. Então, essa questão da gente se reinventar, ter que recomeçar, ir para outras profissões, essa não estabilidade econômica, financeira, onde a gente vive, ajuda a gente a pensar. A ser mais assim, você tem que aprender a se virar. O que a gente estava conversando, né? Como é que você se vira num país da informalidade? Lá a informalidade não é tão marcante como é aqui. Aqui é mais. Formal, né? E uma das consultoras que, inclusive, escreveu um artigo sobre mulheres trans no ambiente corporativo, a Clarice Davis, a gente estava comentando exatamente isso. Começou. E aí, o que faz? Cria demanda. Mas cria demanda a partir de quê? E aí eu perguntei, então, você é advogada, fez uma transição profissional, como é que foi? Tem um contador. O contador diz, você tem que faturar tanto, fazer tantos atendimentos, você tem metas. Se você não tem noção do que você vai fazer, é muito difícil. E as alunas, né, as alunas dos cursos, elas vêm assim, eu vou fazer um curso, e aí a gente vai bater na questão da carga horária, faço um curso de final de semana, fiz 40 horas, pronto, eu já posso atender. É meio complicado porque você, arquiteta, teve história da arte, você teve uma série de... Arquitetura tem muito a ver com a moda. Tem, muito. O Balenciaga, não é? Pois arquitetura, a gente tem várias alunas que vêm da área de arquitetura, né? Mas tem um lastro de informação de arte e de informação de como isso impacta a sociedade e o espaço onde você vive, que vai te ajudar a ter um jogo de cintura muito melhor, porque você tem lastro cultural, do que uma pessoa que não tem lastro cultural e vai se agarrar à técnica. É aquela rapidez, né, que eu falei na entrevista com você, as pessoas querem uma profissão rapidamente, né? Aqui na estúdio a gente coloca o curso de 60 horas, mais quase 70 agora só na coloração. Mas ela tem que ter repertório.
Ela tem que ter repertório. Eu vou sair do curso pronto para trabalhar? Vai. Mas você treinou, você vai precisar treinar o seu olhar. Sim. A gente deu todo o embasamento teórico, técnico, mas você precisa treinar, né? Então, aquela pessoa que é mais flexível, aquela pessoa que tem uma autonomia, que vai atrás, consegue. Foi o que eu fiz. Foi o que você fez. Porque eu me formei na Fashion School, eu vim para o Brasil e fui fazer o curso da Lu. E eu peguei, no primeiro final de semana seguinte que eu fiz o curso, eu peguei toda a família, levei pro interior e fui fazendo teste 1 em 1. E aí depois eu peguei todos os amigos e fui fazendo teste 1 em 1. Eu não parei de fazer até me sentir, agora eu sei. E tinha essa bagagem, né? Sim. Eu tinha essa bagagem já da arquitetura. Da arquitetura e de empreender. Né? Isso. É o que a gente fala muito, né, Marcia? A pessoa... trabalhei 20 anos como arquiteta. Mas isso que você aprendeu vai te trazer repertório para o teu trabalho de coloração. Então, é por isso que é muito importante essa questão de você ter ou uma mentoria ou alguém que te ajude nesse posicionamento. A entender qual pode ser o teu caminho. E entender o que você pode usar, né? O que você gostou a vida inteira de fazer, que tem a mesma... Né? É o mesmo conhecimento, né? A mesma que te pede a mesma linguagem que você pode trabalhar. Você começou com consultoria de imagem agora, mas tudo que você trabalhou a vida inteira. Então, eu trabalhei com construção de imagem de outras formas. Você é uma consultora de imagem, né? Com toda essa... Então, eu entendo, eu vou dar só um exemplo, né? Juntando arquitetura e moda. Você vai à Espanha, vai a Barcelona, vê a obra de Gaudí, vê aquele detalhamento, o conceito que ele desenvolve, né, na Casa Batlló e aquilo tudo e tal. As luzes pelo vitral. Isso, exatamente. Então, assim, toda aquela cor e aquele festival de forma. Orgânicas, com a não é? E aí você vai atender uma pessoa que tem uma pegada mais romântica, não é? Que gosta dos detalhes. Não é possível que você não traga alguma coisa daquela beleza arquitetônica para agregar ao teu atendimento. Mas só esse detalhe, entre aspas, que você vai trazer, pode fazer com que essa pessoa entenda, e eu já falei isso numa palestra, que não é que você está falando do Gaudí no seu atendimento, você não vai ao provador dizer assim, olha, Gaudí não é nada disso. Mas o seu olhar está treinado para uma coisa diferenciada. E isso vai fazer com que o seu atendimento seja diferente. Essa pessoa pode não entender que você foi a Barcelona, você conheceu as obras de Gaudí. Não. Você não precisa falar. Você não precisa falar, mas o teu atendimento vai estar impregnado desse lastro cultural que você tem. Então, eu entendo. Eu entendo que a gente até fala, né, que assim, né, hoje a gente vê que quando a internet às vezes te coloca numa bolha. Porque você começa a seguir outros profissionais e todo mundo pensa muito parecido, né? E eu acabo me alimentando justamente ou da arte, ou, né, ou de viagens, ou de outras visões, de outras áreas, de arquitetura, porque isso te alimenta você trazer uma interpretação para a tua área. Então é muito importante para quem trabalha na nossa área, né? Até criatividade. Lastro cultural. Lastro cultural, porque senão é cheque sem fundo. Adorei. É isso, é um cheque sem fundo. Mas você quer atender, mas te falta esse lastro, né? Então é cheque sem fundo. Então eu, quando dava aula, dizia assim, olha só, você não analisa uma capa de Veja, por exemplo, se você não sabe que a leitura começa aqui e vem para cá, isso é do design. Você não sabe o que significa a cor vermelha desse tal candidato. Você não sabe. Então, assim, não é à toa que ele usa camiseta e ele tem essa cor. Existe uma estratégia, tem um porquê. Então, assim, o olhar treinado, você vai entrar numa loja, e essa é uma diferença entre portuguesas e brasileiras, discutindo o preço de atendimento. E a minha posição foi assim, eu tenho expertise para levar cliente a Zara, que não é a cliente que eu vou levar para Chanel. Aí, não, em Portugal tem que cobrar o mesmo valor para os dois atendimentos. E eu disse, acho que não. Porque não é porque a Zara, ou Renner, enfim, uma C&A... Uma fast fashion. Não é porque é fast fashion, mas é porque eu, para entender a marca Chanel, saber o que ela é, o que ela vai representar para a minha cliente, eu tenho que estudar mais. Né? Tem que saber o repertório. Eu tenho que ter viajado, eu tenho que ter ido
a Paris ter ido à loja da Chanel, eu tenho que ter Qual a identidade da vivência, marca? qual a identidade, eu tenho que ter visto uma exposição de moda. Sim. Você foi, né, na Dior. Eu tenho Sim. que ir à casa Dior, entender o que é aquilo ali. Então, eu não posso cobrar a mesma coisa. E as portuguesas disseram que isso não era ético, que eu tinha que a consultora deveria cobrar o mesmo de uma hora na Renner ou numa loja mais de fast fashion e numa grande marca. E eu pensei, acho que não. Isso foi um assunto polêmico que não fechamos nesse dia. Não teve um resultado. Não houve consenso. Não é porque você olhou para cliente, mas talvez aquela consultora que tem esse repertório toda, ela tem um outro posicionamento. Ela investiu e o valor muito dela para ter seja lá. Isso é diferente. diferenciado. Ela teve que, né, a gente tem muito as alunas que acabam viajando, fazendo esse tipo de... Sim, de um curso. investimento que você faz na sua Sim, carreira. com né? certeza. Gente, vai a Paris ali, vai visitar a O Museu do Yves Fundação Saint Louis Laurent. Vuitton, Sim. você vai a Dior, você vai ao Grand Palais para ver uma exposição, você vai ao Palais Galliera. É euro, Sim. né? E Não aí- custa É. pouco. E até para você entender investimento. o que representa, né? Eu já vi casos assim da pessoa, vou comprar uma Chanel, vou comprar uma Dior. Tá, mas você entende o que Por é que que isso? você Isso, vai? o que você se Né? identifica Né? O com que A, isso com B, significa? O que é ter isso, né? Mas para isso você já foi lá, você Sim. leu. Você Sabe a foi para a identidade da internet, marca. você sabe e sabe se aquilo identidade vai da agregar cliente. para sua É. cliente. Porque de repente, eu gosto da Chanel, mas eu acho que assim, a única coisa que eu gostaria muito de ter da Chanel, camélia. Que foi o desfile de hoje, né? Exatamente, eu vi As as camélias 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 maravilhosas lindas. e um casaco de tweed. De resto, eu tenho, assim, não me representa. Mas se fosse Elza Schiaparelli, eu me entregaria loucamente. Eu também. De alma. Por isso que as duas se odiavam, né? É. São linhas Então, são completamente coisas A diferentes. Elza colocou fogo em Chanel. então, mano. mas Kelly você- italiana, Mas você só sabe disso porque você leu. Sim. Tá? E Foi, você também. Foi Sim. ao choque Foi, na exposição não da Elza é? Schiaparelli. Então acho que voltando ao lastro cultural, isso é um diferencial. Mas as portuguesas, elas estão mais próximas a esse lastro. Sim. Talvez para nós, a gente tem que pesquisar e estudar muito mais. Isso. Elas né? estão vivendo E isso. elas vivem isso. Então, Porque a talvez elas história não lá, entendam, a cultura e a história é muito vivente. É. E aqui a gente não tem muito esse histórico, a gente não é muito apegado ao passado. Até lembrando. A gente não tem não passado, temos, é curto. A gente lá curto. tem 2.000 anos, aqui são 500, Pois é. 600 anos. Exatamente. Então a gente não tem muito esse background Isso. de história. Então aqui as coisas ganham um outro sentido, um pouco até às vezes mais superficial. E uma peça de luxo acaba sendo uma coisa mais. Acaba se tornando uma coisa mais. Porque não nivela fútil, mas uma tudo, coisa. Nivela tudo, só não nivela pelo preço. Sim. Né? É que está muito distante, talvez, de algumas pessoas e você não vai comprar pelo status ou porque é caro, você vai comprar porque você se identifica. Sim. Então, na verdade, acho que é esse conceito que a gente tem que trabalhar muito até mesmo, né? Eu vou na Zara ou tem uma questão de identificação, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso. Para você dizer assim, a sua cliente consegue, o orçamento dela dá para Renner. Uhum. Mas eu fiz um atendimento uma vez, eu mostrei um blazer, assim, isso daqui tem perfume de Chanel, tá? Esse blazer aqui, se você for olhar, então assim, agrega para sua imagem. Uhum. Então, esse tipo de conhecimento você só vai ter se você estudar. Sim. E hoje os brechós estão ganhando espaço porque a gente consegue ter essa história, acesso. E as pessoas estão vendo que não é uma roupa ruim. Sim. E a questão da sustentabilidade, né? E você consegue vestir coisas bacanas, interessantes. Num preço mais acessível. Com preços mais não faz acessíveis, fashion, né? pois é. E as pessoas também, só linkando isso, as pessoas hoje também, depois da pandemia, eu senti muito que as pessoas estão mais ligadas a ter coisas de qualidade que duram mais tempo do que ter muita coisa que dura um pouquíssimo tempo. Érica, eu acho que se dividiu. Eu acho que a gente tem um público assim, bem minimalista, que pensou assim, olha, quase morri, o mundo ia acabar, então agora eu vou dar, né? Eu vou dar interesse e foco para aquilo que vale a pena. Exatamente, aquilo que vale a pena. Ter uma casa mais minimalista, escolhas mais simples e aquilo que realmente eu me identifico. Teve um outro público que assim, nossa,
Agora eu quero viver tudo junto, misturado. A dopamina fecha, né? A dopamina, a dopamina fecha. Exatamente, a dopamina fecha. Então eu acho que tem um dos dois, e eu acho que a gente é muito do tudo. A gente herdou muito mais a cultura do americano de comprar. Eu vou dizer o seguinte, que quando as lojas abriram, a fila nas lojas nas grandes marcas, elas davam volta. Lá também? Lá também. Porque você fica com aquela vontade reprimida. De quando comprar. abre a porteira, você vai. Foi. Agora, eu concordo com você que houve uma redefinição, né, de valores. Sim. E isso é bom para as consultoras porque cada vez mais que você nicha, você vai perceber que não foi só você que criou um nicho. A pessoa se entendeu melhor na pandemia. Sim. E ela está sabendo mais o que ela quer. Então, assim, juntam as duas coisas. É uma sinergia que funciona bem. Vamos lá, uma coisa que eu ia te perguntar assim. Nessa pesquisa que a gente fez também sobre coloração pessoal, mas acho que se aplica de uma maneira geral para a consultoria, as pessoas que não fizeram, não passaram pelo processo, dizem que a consultoria é fútil e é cara. Uhum. As pessoas que passaram pelo processo dizem que é autoconhecimento e que é um preço muito justo. Ou nós, consultoras, não estamos sabendo mostrar o que a gente faz, né? Ou é um mercado muito novo que as pessoas ainda não reconhecem. Porque assim, depois que a pessoa faz, ela fala, meu Deus, diz assim, nossa, por que eu não fiz sem isso? Né? Tem a ver com essa questão do autoconhecimento de você. E por isso que depois da pandemia, para nós, o mercado aqueceu. Sim. Porque as pessoas foram para o armário, organizar a sua mente, a sua vida e falou, nossa, essa roupa não combina mais comigo, essa casa não tem a ver comigo. E começaram a se questionar, trabalhar esse autoconhecimento e que caiu na cor, na roupa e quantas pessoas mudaram de profissão, de casa e assim por diante. Eu acho que também na pandemia as pessoas começaram a se enxergar mais. Sim. Foram muitas você horas em casa, de Zoom. Bem, o espelho estava lá. E Zoom, o Zoom, você você ali tinha que se ver. se enxergando o tempo todo. Essa sua pergunta, ela é complexa. Eu falo que é a resposta de milhões. Né? Porque eu acho que isso tem a ver também com reconhecimento profissional. Tá? Então, assim, se você vai procurar um médico, você nem imagina que ele não seja diplomado. Sim. Né? Talvez você... Eu sou assim, né? Eu vi assim, onde é que você estudou? Se é a primeira vez? Eu acabo fazendo uma entrevista com o médico. A gente entende que ele tem formação. Essa é vencida. Você chega lá, você já sabe qual é a especialidade, o que ele estudou, o que ele é capaz de fazer. Sim. A consultoria, com essa explosão, cada um criou a sua autoridade no tema. Né? A fulana lá é ótima quando ela analisa o corpo da cliente e tal, a outra é... Então, quando você não tem reconhecimento social e eu apareço e te cobro um 2x, vai dizer assim, mas eu tenho aquela lá que faz a mesma coisa por x sobre 3. Então, eu vou para o x sobre 3. Você tem as diferenças de preços entre, por exemplo, os dentistas, mas você sabe o que você vai ter quando você for num dentista mais caro, o consultório dele vai ser melhor. A dinâmica lá vai ser diferente, ele tem uma assistente, ele vai ter coisas importadas para te atender e tal. Né? Você sabe o que você vai achar. Na consultoria você ainda não sabe. Porque eu acho que a questão das consultoras mostra o que você consegue fazer. Divulgue o que você consegue fazer e de onde você está saindo para você oferecer isso. Enquanto não acontecer, você não vai conseguir. E eu acho que, fora o lastro cultural, é preciso garantir que você teve uma boa formação. Sim, com certeza. Né? Então, assim, como é que você vai dizer que você... eu me formei com a Luciana, por exemplo. Né? Eu fui para a Fashion School. É uma chancela. Porque você fez isso, aquela pessoa não fez. Você já sai de um outro... É outro patamar. E aí eu acho que essa sua pergunta ela é complexa, porque a gente vai sempre esbarrar assim, mas o que é um curso bom, quantas horas deve ter, enquanto a gente não tiver uma regulamentação, enquanto for atividade e não profissão, enquanto cada um estiver fazendo o que acha melhor e não tiver um mínimo de nivelamento, a gente vai esbarrar
nessa Sempre questão nessa- assim, mas está muito caro o seu serviço. Sim. Eu não vou no médico que atende no Sírio-Libanês e digo para ele, a sua consulta está muito cara. Não. Você já sabe que o cara atende lá, você sabe que você vai pagar. Sim. Né? Se eu sei, por exemplo, poxa, mas ela fez tais cursos, ela tem um certificado assim assado. Essa daqui não vai ser Sim. baratinha. Sim. E as clientes que têm mais poder de fogo, elas vão procurar alguém que esteja no mesmo padrão que elas. Né? Aí tem também a questão da empatia. Da empatia. E a questão da tua Desconectar, identificação, né? Se conectar Isso. com a pessoa. Eu acho que o nosso serviço, as pessoas, quando buscam, ela tem que se identificar com o meu discurso, com a minha estética. Isso. Né? Com a sua essência. Com a sua essência. Tem que ter toda essa questão, senão a coisa não acontece. E também buscar status, né? É bom você dizer, porque a pessoa muda quando tem uma consultoria. Ela passou por uma consultoria, a mais simples, há uma mudança agregada nessa pessoa. Sim. Ela tinha uma mudança aqui dentro que ela externaliza. Isso. Né? Ela Então, mostra. assim, ela vai ouvir. Seu cabelo está diferente. Você mudou a cor, você não usava isso. Esse colar, onde é que você comprou? Então, assim, esses signos, esses sinais que a pessoa agrega à sua marca pessoal, tem a ver com o status também que ela vai conquistar, porque, não, eu tenho uma consultora e ela me ajudou a refazer um pouco o meu visual. Porque, às vezes, a pessoa estava lá no bege, no azul marinho, no marrom, quando era profissional, era advogada, tinha que ser mais formal, não é? Sim. Ela saiu daquilo, o que ela vai fazer? Ela vai querer buscar uma cor, ela vai buscar uma leveza. Então, isso tudo é a consultoria que vai oferecer. Sim. E eu acho que isso aí passa por tudo isso que a gente está falando aqui e também na vontade que a pessoa tem de mudar. Sim. Com certeza. Né? Eu acho que é fundamental. Mudar é bom, gente. Ai, muito bom. né? E esse Bom. bate-papo foi incrível, né? Nossa. Ai, que bom. Pena que tá acabando, né? Ai, Então. já quero mais. Quero Lá em mais. Portugal. Vinho, hein? Com vinho. Eu prometo. A primeira garrafa eu pago. Oba. Depois vocês veem. Gente, olha, Márcia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Gente, muito obrigada, obrigada. Márcia, Convite. porque ela já lançou no Brasil, em Brasília, aqui em São Paulo também. Vai ser amanhã, mas vocês vão assistir depois. E vai ter o lançamento em Portugal também, né? O livro vai estar à venda em algum ponto aqui no Brasil? Então, aqui no Brasil, essa editora, que é a Pris, ela tem esse selo que é mais acadêmico. Tá. Vai estar na Livraria da Travessa. Tá. São muitas, eu não vou lembrar, mas vai estar na Livraria da Travessa. A Amazon também vai vender, que tem o e-book também. Então, gente, o então, e-book, tem e-book para todo mundo. A Amazon Então, e tem pra quem outras. tá em qualquer lugar do mundo pode comprar. Consegue comprar. comprar. Nossa, Perfeito. gente, parabéns pelo trabalho. Parabéns. A nossa Obrigada. profissão precisava desse olhar mais acadêmico, desse olhar mais reflexivo. Eu acho que vale muito nós, como consultoras, lermos as entrevistas, entender o ponto de vista de profissionais diferentes. E estudar, e né? estudar um pouco Aprender. Tem os artigos. Então, assim, e tem um artigo que fala sobre perfis de mulheres acima de 70 anos e tem um outro que fala de futuro, que é o último que fala de consultoria de imagem e novas tecnologias, NFT, Ai, que bacana. essas coisas. Então, assim, eu procurei dar uma panorâmica e, claro, eu agora vou falar um pouquinho do livro que eu vou mostrar para vocês, que o prefácio brasileiro foi feito pelo nosso queridíssimo João Braga. Ai, E o prefácio português foi feito pela Dora Dias. Agora, o pós-fácio foi um carinho muito grande do professor Eduardo Carvalho, que é pioneiro no ensino de consultoria de imagem. Sim. Belo Horizonte, Tem né? só mais de 30 anos dando aula disso. E que a gente acha que a consultoria é muito jovem no Brasil, que é uma balzaquiana, mas tem muito lastro de pesquisa e de busca de realmente desse conhecimento que vai alavancar a profissão, gente. Porque essa profissão já está alavancada pelas redes sociais. Eu acho que está faltando a gente realmente abraçar a coisa da boa formação e seguir em frente. Dar mais base. Vazamento. Isso. Mas muitíssimo obrigada pela Obrigada a vocês presença. pelo convite. Foi um Muito presente obrigada para mesmo. nós, Foi né? super Foi, presente. nossa, Para mim também foi. uma honra, né, para nós tê-la Obrigada. aqui.
E até Portugal. Portugal. Agora a gente se encontra em Portugal. Obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada a todos que estiveram conosco. Até o próximo, né? Até o próximo. Até o próximo.